Olá pessoal, bem-vindos ao canal Gospeltech 316, mais um vídeo aí. Meu nome é Alessandro Moraes e hoje nós iremos estudar juntos mais uma lição do curso Alicerces Firmes. Hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 5, Como Deus Criou os Céus e a Terra, parte 2. Na semana passada nós vimos aí a parte 1, vimos os 2 primeiros dias da criação. E hoje nós estudaremos, né, o terceiro, quarto, quinto e o sexto dia da criação, tá? Ah, as outras 4 aulas, todas elas estão no YouTube, elas ficam gravadas no canal Gospeltech 316. A apostila desse curso, da lição 1 até a lição 10, está disponível na descrição do vídeo, tá? Todas as aulas na descrição do vídeo eu deixo lá o link tanto de bíblias para celular Android, para iPhone, para computador, os links para você ter essas bíblias, como também a apostila da lição 1 à lição 10. O curso Alicerce Firmes, para quem está vendo esse vídeo agora, ele é composto por 50 lições, tá? Então eu vou disponibilizar as apostilas em 5 partes. Então a primeira parte, que é da lição 1 à lição 10, se você ainda não baixou, você vai até a descrição do vídeo, você clica no link da apostila e você vai ter ela no formato PDF, tá? Para você estar acompanhando aí no decorrer do curso as lições, e no final de cada aula durante a semana você pode reforçar o que você estudou comigo através das respostas de algumas perguntas que existem. Ok, pessoal? Bom, a lição de hoje é um pouco mais comprida, temos mais versículos para ler, então eu vou me adiantando aqui porque o meu objetivo é no máximo aí 50 minutos de aula, né? Então temos passado um pouco mais, às vezes 55, 58 minutos, mas vamos ver se a gente consegue terminar dentro desse tempo estipulado aí. Nós temos que rever agora são as respostas da lição anterior. Então, na lição 4, como Deus criou os céus e a terra, parte 1, para quem já respondeu, confere. E para quem ainda não respondeu, você dá um pause no vídeo e copia as respostas aí para sua apostila e estuda elas, ok? Então, na lição 4, a primeira pergunta era: quem no princípio criou os céus e a terra? Então, quem criou foi Deus. Segunda, o que Deus usou para fazer os céus e a terra? Deus usou o quê? Sua sabedoria e seu poder, porque Ele criou tudo do nada. Né? Essa expressão do nada é muito importante a gente entender ela, porque nós, seres humanos, sempre criamos alguma coisa baseado naquilo que a gente já tem conhecimento primário. Então, quando a gente imagina alguma coisa, que a gente quer criar algo, geralmente é porque já existe alguma coisa parecida com isso. Então, a gente tem da onde tirar a nossa imaginação. No caso de Deus, não. No caso de Deus, quando Ele criou os céus e a terra, não existia nada. Então, realmente, tudo veio do seu poder criativo, tá? Da sua imaginação, da sua sabedoria. Terceira pergunta. Por que Deus foi capaz de fazer os céus e a terra? Porque Ele é todo-poderoso e não há nada que Ele não possa fazer. Quarta pergunta: como Deus soube fazer os céus e a terra? Com sua imaginação e o seu poder criativo. Quinta: quem ensinou a Deus fazer todas as coisas? Ninguém, porque Deus é o único que existe desde o princípio. Então não existia ninguém para poder aconselhar Ele, para poder dar uma direção a Ele, para falar para Ele o que Ele devia fazer e como fazer, porque Ele era o único que existia no princípio, quando Ele criou todas as coisas. Sexto, existe alguma pessoa ou algum espírito que saiba tudo como Deus? Não. Somente Deus sabe todas as coisas. Somente Deus é onisciente. Sétima pergunta: qual era a condição da terra
antes de Deus começar a prepará-la para ser habitada pelas pessoas, a terra, como a gente vê no livro de Gênesis, era sem forma e vazia. Estava em total escuridão, sem porção seca e sem vida. Oitava e última pergunta: o que Deus fez para criar tudo? Ele falou, ordenando que as coisas aparecessem. Então, o poder criativo de Deus era através da fala, do verbo. A gente vai estudar mais para frente. E o verbo é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Só vamos agora aqui estar orando, como sempre nós fazemos, para dar início, né, à nossa lição de hoje, a lição 5. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós glorificamos o teu santo e poderoso nome, nós te exaltamos e pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, que teu Santo Espírito esteja nos revelando a tua palavra, esteja nos trazendo ensinamento aos nossos corações, às nossas vidas, e que a cada dia nós possamos confiar mais em ti, Senhor, possamos aprender mais da tua palavra, como sendo o livro das nossas vidas, livro de regra, um manual, ó Pai, que devemos seguir, e que possamos viver a cada dia de acordo com a tua vontade, amando a ti, Pai, sobre todas as coisas, e amando o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos oriente, nos capacite nesse momento, é um momento precioso, ó Pai, de estudo da tua palavra, e seja muito proveitoso para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos. Vamos lá. Então, a lição de hoje, do curso Alicerces Firmes, é a lição 5. Deus criou os céus e a terra, parte 2. Objetivo da lição, que é o mesmo objetivo da parte 1, mostrar que Deus criou os céus e a terra do nada. Mostrar o caráter e os atributos de Deus, da forma como foram revelados em seu ato criador. E essa lição vai nos ajudar a examinar a narrativa bíblica da criação e ter uma crescente consciência da soberania de Deus, da sua santidade e poder, tá? Então, um dos objetivos também do curso Alicerce Firmes é que, na medida que nós vamos estudando cada lição, a gente vai tendo uma consciência maior, acreditando mais que Deus é soberano, que Deus é santo, que Ele é o Todo-Poderoso. Então a gente vai ver muito essas palavras nas lições, principalmente nessas 20 primeiras lições. Bom, na última aula nós falamos a respeito do registro verdadeiro da criação. Nossa palavra verdadeira é importante, né? Porque, como eu disse na aula passada, existem algumas teorias sobre a criação. Nós acreditamos no criacionismo, que é a teoria que diz que Deus criou todas as coisas, porque nós partimos do princípio que a Bíblia é a palavra de Deus e nós cremos nela. Nós temos fé na Bíblia, na palavra de Deus. Então nós acreditamos que está escrito lá é verdade, tá? Enquanto outras pessoas ainda acreditam nas teorias do Big Bang, na teoria do evolucionismo e assim por diante. Bom, tudo isso nós estamos estudando, é verdade, tá? E ela nunca mudou e nem mudará, porque a palavra de Deus não muda, tá? Falamos também que a narrativa nos ajuda a ver quem é Deus, o Criador soberano, o Deus Todo-Poderoso e aquele que sabe todas as coisas. O Deus que existe pelo seu próprio poder, o Deus santo e perfeito. E falamos também sobre os eventos dos primeiros 2 dias da criação. Nós lemos que Deus criou a luz, simplesmente falando, e Ele criou o ar que envolve a terra e colocou uma parte da água acima daquele ar. E agora nós veremos como Deus fez a terra e os mares e encheu criaturas vivas. Eu vou abrir rapidamente a
parênteses aqui, tentar explicar para vocês, tá? De forma bem rápida, que algumas pessoas podem questionar essa parte do primeiro dia da criação, que Deus criou a luz. A gente vai ver hoje que no quarto dia da criação, Deus criou os astros. Deus criou o sol, Deus criou a lua e Deus criou as estrelas. Então, hoje nós sabemos que o que ilumina, o que aquece o nosso planeta, a Terra, é o Sol. E a pergunta é, se Deus criou a luz no primeiro dia e criou o Sol no quarto dia, que luz que era essa que ele criou no primeiro dia? Há alguns estudos, tá? E essa luz que Deus criou no primeiro dia era a luz do próprio Deus, né? E nós temos base para isso. Quero até dar uma olhada com vocês na Bíblia aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui. E o que diz esse versículo? E ali não haverá mais noite, não haverá necessidade de luz de candeia, ou seja, luz que ilumina, luz de velas, luz que nós conhecemos hoje como a luz elétrica, energia, ou luz do sol. Então não haverá, no novo céus, tá, pessoal? A gente vai chegar ainda nessas lições, mas está dizendo aqui em Apocalipse que não haverá necessidade mais de luz de candeia ou luz do sol, porque o Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele será a luz deles, ou seja, a nossa luz que vai iluminar quando nós tivermos os novos céus e novas terras, será a própria luz de Deus. Então, nós temos respaldo bíblico para poder acreditar que essa luz que Deus criou no primeiro dia era uma luz que saía dele mesmo, né? Uma glória de Deus que estava iluminando toda a terra. E essa parte que fala do segundo dia da criação, onde Deus separou uma parte da água acima do ar, né? Porque hoje nós temos a nossa atmosfera. Então nós não sabemos exatamente como ficou essa água acima da Terra. Então nós sabemos que tinha uma parte de água abaixo, aí vinha a atmosfera, né? Essa parte do ar que nós respiramos, que nós conhecemos como nuvens, como céus. E acima disso tinha uma outra parte que Deus separou de água. Nós vamos ver mais para frente, na parte do dilúvio, quando nós formos estudar o dilúvio, Noé, tal, a arca, nós vamos ver que essa água que Deus separou acima do ar, acima do firmamento, Ele usou, né, para que descesse de novo a terra, essa água, e a terra ficasse novamente coberta por águas, tá? Mas isso nós vamos estudar lá na frente. Bom, pessoal, vamos entrar aqui no terceiro dia. Terceiro dia, Deus criou a terra seca, os oceanos e toda a flora. Vamos ler aqui Gênesis, versículos 9 e 10. Então, Deus disse: que as águas que estão debaixo do céu se juntem, formando mares e oceanos, de modo que apareça a parte seca. E assim foi. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares, e Deus ficou satisfeito. Bom, Deus ajuntou as águas nos mares e fez aparecer a terra seca. Vamos ler mais um versículo que comprova isso. Está no livro de Jó, capítulo 38, versículos 8 a 11. Quem foi que estabeleceu os limites para o mar, quando as águas surgiram do abismo? Quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão?
Onde você estava quando tracei os limites ao mar, de onde as ondas não podem passar? E disse: até aqui você pode vir, mas daqui para frente as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Então, aqui no livro de Jó, é mais uma comprovação das palavras que dizem que foi Deus que criou os mares, moldou os mares e colocou limite aos mares para eles não passarem de certos pontos, para não cobrirem a terra. Dando aqui, então, uma consideração. Você já presenciou a devastação causada por uma enchente ou um maremoto? Ou um tsunami? E o homem poderia pensar em resistir a tais forças? Quanto mais ordenar que acontecessem. Imaginem o poder envolvido em modelar os mares, formar os mares, todos em um único dia. Só o Deus Todo-Poderoso poderia ordenar que as águas que envolviam a terra se movessem e fizessem a terra seca aparecer. Tá? Então, só o nosso Deus Todo-Poderoso que poderia ter uma imaginação, um poder criativo tão grande para poder moldar os mares e fazer os continentes aparecerem. Tá? Vamos ler aqui agora Salmos 95, 5. Os mares também lhe pertencem, pois foram criados por ele. Os continentes foram feitos pelas suas mãos. Então Deus criou todas as coisas. Somente Deus criou as águas da terra, pode controlá-las. Então, os mares estão debaixo do poder de Deus. Deus controla todas as coisas. Agora, Gênesis capítulo 1, versículos 11, 12, 13. Então ele disse que a terra produza toda espécie de vegetação, plantas que deem sementes, árvores que produzam frutos, e por sua vez produzam sementes de acordo com a sua espécie. E foi assim. A terra, pois, fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes e árvores que produzem frutos, e por sua vez produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus ficou satisfeito. E houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no terceiro dia. Então Deus fez todas as plantas e árvores. Somente Deus tem poder e conhecimento para criar a vida vegetal. Quanto mais os cientistas estudam a vida vegetal, mais complexidades eles descobrem. Deus, em sua infinita sabedoria, foi capaz de criar toda a vida vegetal e de adaptar perfeitamente cada tipo com os demais sistemas da Terra que ele estava criando. A harmonia. Deus fez as plantas com a capacidade de produzirem sementes que, por sua vez, produziriam outras plantas como as originais que Deus criou. Então, uma laranjeira não produz semente de uva, Cada um de acordo com a sua espécie. Você já fez alguma coisa que gostasse e depois a viu se desgastar com o tempo? Se você quisesse ter outra coisa igual àquela, teria que refazê-la. Mas quando Deus criou as plantas, deu a cada uma capacidade de produzir sementes que poderiam germinar novas plantas como a primeira. Então Deus é o doador e o sustentador da vida. Ele controla a vida. As plantas que temos hoje
e eram aquelas que Deus criou no princípio. E por que Deus fez as flores, as árvores e as demais plantas? Deus precisava delas? Deus não depende de nada e Deus não precisa de nada. Deus fez as plantas e árvores para quem? Para nós, o homem, e criaria em seguida. Então nós estamos vendo aí a criação de Deus, de acordo com os dias, e a criação do homem foi no sexto dia da criação, mas nós veremos isso na próxima lição, na lição 6. Vamos dar uma paradinha aqui que acabou de passar um helicóptero bem baixinho, fazendo muito barulho. Bom, Isaías 45:18. Isaías 40, versículo 18. Porque o Senhor, que criou os céus, Ele é o Deus que formou a terra, colocou todas as partes do universo em seus devidos lugares. Ele, o Deus que fez a terra para ser habitada pelo homem, e não um lugar de desordem e confusão, afirma: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então nós podemos reparar aqui nesse versículo que Deus fez a terra para ser habitada pelo homem e não um lugar de desordem e confusão. Então tudo que Deus criou foi para o homem e para que o homem vivesse num lugar harmonioso, um lugar confortável, um lugar muito precioso e muito bom de viver. Deus fez as plantas para suprir nossas necessidades físicas, para nos servir de alimento, para nos dar o oxigênio que respiramos. Às vezes nós até esquecemos, né? Para que o oxigênio seja formado, nós precisamos das plantas que fazem a fotossíntese, para nos dar a madeira que usamos para construir e para nos dar muitas outras coisas que são essenciais às nossas vidas. Deus criou as plantas para que nos alegrássemos com esse ato de amor por nós. Ele não precisava ter criado tão grande variedade de cores, tamanhos, formatos, sabores e perfumes. Apenas alguns tipos já teriam suprido a nossa necessidade. Mas Deus nos surpreende, né, queridos? Deus quer o melhor para nós. Então Deus poderia ter feito tudo preto e branco, mas em vez disso criou cores que seriam vistas pelos olhos do homem que ele em breve criaria. Tudo poderia ser sem gosto, mas Deus criou sabores e o paladar para nós sentirmos os sabores. Ele fez o mesmo com os perfumes. A variedade que ele criou deveria ser um lembrete diário do seu grande amor e cuidado que ele tem por nós. Ele fez a terra não apenas habitável, mas verdadeiramente linda. Tudo que Deus criou, nós vamos ver, era bom, era perfeito. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, parte B, ou seja, a parte final do versículo 17. Então, vamos lá? Vamos ler o versículo inteiro, né? Diga àqueles que são ricos no presente mundo que não se orgulhem disso e nem confiem no dinheiro, que logo acabará. Mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente. E aqui é a parte B, tá? E sempre nos dá abundantemente tudo quanto necessitamos para a nossa satisfação. Então, tudo aquilo que nós necessitamos,
não é tudo que nós queremos, tá? Então há uma grande diferença aí daquilo que nós necessitamos, e Deus sabe exatamente quais são nossas necessidades, do que aquilo que nós queremos. Então tudo que necessitamos, Deus nos dá abundantemente. Nas plantas, nós podemos ver que Deus é um Deus de ordem. O desenhista mestre, um artista, arquiteto, um projetista. Olhe para uma flor. Cada espécie tem um padrão peculiar que torna reconhecida como daquela espécie. A minúscula semente da qual ela cresceu contém certas características que sempre produzem aquela flor, com aquele tipo e disposição das pétalas, com aquele tamanho de caule, perfume e etc. Se você olhar uma flor com o auxílio de uma lupa, perceberá outros padrões característicos daquela flor. Se você pegar um pequeno pedaço de pétala ou do caule no microscópio, observará ainda uma complexidade de células características daquele tipo de flor. Todas estas coisas mostram que há um desenhista mestre. Vamos dar uma lida agora no Salmos 19 e em Romanos 20. Salmos 19, de 1 a 3. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. E esses discursos são silenciosos. Não se ouve uma palavra. Somente através desses versículos nós podemos comprovar que o simples fato de nós olharmos por tudo que existe ao nosso redor, tudo aquilo que Deus criou, já é prova suficiente da existência de Deus, poder criativo dele, da soberania dele, tá? Então não tem como as pessoas darem alternativas, às vezes desculpas, e não crerem em Deus. A própria palavra nos fala que não tem como essas pessoas não crerem em Deus. Só o fato de nós vivermos e analisarmos tudo que está ao nosso derredor e observarmos isso, já é prova suficiente da existência de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Então, desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma, tá? Então, resumindo aí tudo o que eu falei para vocês no momento anterior. Então, nós não temos desculpa nenhuma dizer que Deus não existe, porque nós não vemos Ele, porque as coisas que Ele criou são de natureza divina e a gente vê todos os dias. Hein? Se você enchesse as mãos de bola de gude e as deixasse cair no chão, será que elas cairiam formando um arranjo? E você seria capaz de repeti-lo várias vezes, esse desenho que essas bolinhas formariam? Agora, como seria se você pegasse as bolas de gude,
uma a uma, e fizesse um arranjo de sua escolha. Você poderia repetir aquilo muitas vezes, porque desenhou o padrão e assegurou sua repetição. Não foi algo aleatório, né? Não foi algo do acaso. Você desenhou. Você tem aquele padrão na sua mente. Então você consegue repetir. Seu padrão não seria resultado do acaso. Antes, refletiria a obra de um artista, você. Então, o que Deus criou reflete infinitamente sua obra, como sendo o desenhista mestre de todas as coisas. Quando você ver um desenho, lembre-se de que houve um desenhista. E quando você ver um padrão nas plantas ou flores, ou em qualquer outra parte da criação, lembre-se de Deus. É o único que está sendo refletido naqueles desenhos. Não aconteceu daquele jeito por acaso. Deus planejou tudo. Então, tudo que Deus criou nesse dia era bom. Essas palavras estão registradas aí no versículo 31. Vamos dar uma olhada aí. Deus vai falar isso no sexto dia. Mas como Deus fala no sexto dia que tudo que Ele criou era bom, então isso também se refere-se aos outros dias da criação. Todas as plantas eram benéficas e belas, criadas perfeitas. Espinhos e ervas daninhas não existiam. Nenhuma fruta era venenosa. Tudo era perfeito no princípio, porque Deus é perfeito. E tudo o que Ele faz é perfeito. E esse foi o terceiro dia, queridos, onde Deus criou a mares, criou a parte seca e criou a vida vegetal, né, as árvores e as plantações. Agora nós vamos ver o quarto dia. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Quem sabe todo o resto do universo? Quem sabe todas as outras galáxias? Né? Então, Gênesis 1, do 14 ao 19. E Deus ainda disse: E no firmamento do céu haja luzes que iluminem a terra, para separar o dia da noite. E essas luzes servirão como sinais para estabelecer as estações, os dias e os anos. E elas brilharão no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez duas grandes luzes. A maior, o sol, para dirigir o dia, e a menor, a lua, para dirigir a noite. E ele também fez as estrelas. E foi assim que Deus colocou essas luzes no firmamento para iluminarem a terra, para determinarem os dias e as noites e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E Deus ficou satisfeito. E houve tarde e manhã. E tudo isso aconteceu no quarto dia. Então, o mesmo Deus que criou as flores e suas minúsculas sementes, criou também o universo todo. Um lugar tão imenso que nem conseguimos imaginá-lo. Nas últimas décadas, o homem aprendeu mais sobre o universo do que ele sabia em todas as gerações anteriores. Potentes telescópios, ondas de rádio controladas, aparelhos eletrônicos, viagens espaciais, tudo isso é produto desse século, ou seja, do século passado. Só relembrando que esse curso ele foi produzido mais ou menos em 1990, entre os anos 80 e 90. Os homens pisaram na Lua e sondas especiais circularam ao redor da Terra e viajam em volta do nosso sistema solar
colhendo dados novos impressionantes. Mas o que estamos realmente aprendendo é que nós sabemos muito pouco sobre esse sistema solar que inclui o planeta Terra. E sabemos ainda menos sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, e ainda menos sobre a extensão do universo. Já temos fatos e medidas sob distância, e mesmo assim, nenhum de nós pode compreender a imensidão do universo. Por exemplo, a luz viajando à velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo leva vários anos saindo das estrelas mais próximas de nosso sistema solar até chegar a nós. E eles dizem que há bilhões de estrelas além das que podemos enxergar. Então, o universo é vasto, é muito grande, é muito extenso. Nossa mente é até incapaz de imaginar o quão grande é isso. Agora vamos ler o que Deus diz sobre isso. Bom, Gênesis 14 a 19 nós já lemos, certo? Então Deus falou e o sol, a lua e as estrelas vieram a existir. Vamos agora ler Salmos 33, 6. Mediante uma palavra do Senhor, os céus foram criados. Com o sopro da sua boca aparecem todos os corpos celestes. Por aqui nós temos uma ideia do poder criativo do nosso Deus soberano. Somente Deus tem o poder para criar tamanha vastidão. Em Isaías 44, 24, Deus diz: Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. E sozinho estendi os céus, e sozinho espraiei a terra. Não somente as plantas que ele criou refletem a obra do desenhista mestre, mas também o universo inteiro. Isaías 40, 26. Olhem para o céu, vejam todas as estrelas. Quem as criou? É Ele quem comanda o movimento das estrelas e do seu exército celestial. Ele conhece cada uma delas pelo nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de comparecer. Poderosíssimo. Há séculos atrás, o homem descobriu que nosso planeta Terra gira em torno do Sol. E depois descobriu que fazemos parte de um sistema solar, isto é, um grupo de planetas que giram em torno do Sol. E depois, à medida que telescópios mais potentes foram desenvolvidos, outras galáxias foram descobertas. Mas no século XX, o homem foi capaz de investigar outro sistema, dessa vez exterior, deixando maravilhada a mente humana por ser tão parecido estruturalmente com o sistema solar. Então, potentes microscópios revelam que o átomo, considerando a menor partícula da matéria, consiste de minúsculas partículas, girando em torno de um ponto central, chamado núcleo. Então, o padrão da estrutura do nosso imenso sistema solar. Então, existe um padrão criado por Deus de um núcleo e várias partículas girando ao redor dele, que constitui o átomo, né? E nós sabemos que tudo é constituído por vários átomos. Então, como pode ser isso? Há apenas uma resposta. Um desenhista criou tudo, do menor ao maior.
Deus, e somente Deus, criou o universo e tudo o que há nele, e o seu estilo está profundamente em toda parte. Nós apenas podemos ver uma pequena parte da imensidão do universo, mas foi Deus quem criou até mesmo as mais remotas galáxias e estrelas. Ele criou todas as coisas. Como poderia Deus ter atingido aqueles lugares que estão a incontáveis anos-luz de distância um do outro? Jeremias 23, versículos 23 e 24 diz: Acaso sou Deus apenas de perto, e não também de longe? Porventura não encho eu os céus e a terra? Então, queridos, a distância não é problema nenhum para Deus. Deus está em toda parte. Se não podemos imaginar a imensidão do universo, muito menos podemos compreender a grandeza de Deus. Apesar de Deus estar presente em toda parte do universo, Deus não é o universo. Deus é distinto do universo. Ele criou o universo, mas não é o universo. A ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus é um conceito totalmente contrário, estranho às Escrituras, que é a palavra de Deus. Há apenas um Deus verdadeiro, não muitos deuses. A Bíblia refere-se ao universo e a tudo que nele há como a criação de Deus, e não como parte do seu ser. Jeremias 10, 12. Quem fez a terra pelo seu poder foi o Senhor, com a sua sabedoria. E ele firmou o mundo, e com seu entendimento ele estendeu os céus. Ele fez todo o céu. A infinita sabedoria e conhecimento de Deus são demonstrados no universo que ele criou. Vou ler mais um versículo, Provérbios 3:19. Por meio da sabedoria, o Senhor criou a terra e por meio do seu entendimento fixou os céus. Então, como nós estamos lendo aqui, existem diversos versículos em vários livros diferentes da Bíblia que comprovam o que nós estamos estudando, tá? Isso é importante. E a Bíblia, ela mesma, comprova o que está escrito nela. Então, por meio de estudos, experiências, os cientistas descobriram leis físicas que se aplicam consistentemente por todo o universo conhecido. E essas leis governam o comportamento físico de toda a matéria. Conhecendo-as, o homem tem sido capaz de fazer coisas impressionantes, como, por exemplo, viajar no espaço. Mas essas descobertas são leis estabelecidas por Deus e colocadas em vigor no princípio, quando Deus criou o universo. E Deus nunca muda, e nem as suas leis da criação. Imaginem, um sistema de leis físicas regulamenta o comportamento de cada parte que conhecemos do universo. E somente quando os cientistas e engenheiros seguem e dependem dessas leis previsíveis é que são capazes de desenhar e projetar uma nave espacial, um automóvel ou qualquer outra coisa. Você não precisa ser um engenheiro ou um cientista para ver as leis de Deus em ação. Todos nós dependemos dessas leis diariamente, até para mantermos nossos pés no chão. Já houve algum dia em sua vida em que o sol não nasceu ou não se pôs? Lógico, ele já foi escondido pelas nuvens, mas fez exatamente o que faz, dia após dia. Quanto à lua, você sabia que o calendário e mapas de marés podem ser feitos com anos de antecedência
porque o movimento e a posição da Lua, da Terra e Sol são completamente previsíveis. Isso certamente não acontece por acaso. Foi planejado dessa forma pelo próprio Deus. Vamos ler o Salmo 104, 19. O Senhor criou a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. Tá? Mais uma comprovação aí. Deus criou o sol e a lua e o objetivo deles. Deus queria que nós tivéssemos um mundo ordenado com dias, noites, estações e marés precisos. Nós ficamos muito entusiasmados ao ver uma espaçonave ser lançada em direção ao espaço e seguir uma rota. E isso é natural, pois foram necessárias incríveis quantidades de pesquisa e trabalho para se alcançar essa façanha. Agora imaginem o conhecimento de Deus. Imaginem a sua criatividade e habilidade como desenhista mestre. Imaginem seu poder. Deus falou e o universo inteiro foi criado. Salmo 19, do 1 ao 3, que nós já lemos, tá? Se vocês quiserem aí ler novamente na casa de vocês, fiquem à vontade. Nós temos que andar um pouquinho aqui, já temos 47 minutos de aula. Precisamos observar essa programação e ouvir a mensagem que Deus está nos enviando. Tudo que Deus criou no quarto dia era bom. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito. Aí nós temos aí Salmo 18:30, 93:5, 99, versículos 3, 5 e 9, Isaías 3, Tiago 1:17, Apocalipse 4:8. São vários versículos que vocês podem estar lendo aí na Bíblia de vocês e vão dar claramente a importância e a certeza de que Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Então, Deus estava muito satisfeito com sua criação do quarto dia. Então, no quarto dia, Deus criou o Sol, a Lua, as estrelas e todos os astros. Vamos ver agora o quinto dia, que Deus criou a vida marinha e as aves. Vamos lá? Gênesis 1, versículo 20 ao 23. E depois Deus disse: que as águas se encham de peixes e de outras espécies de vida, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus criou os grandes animais marinhos e todo tipo de vida aquática, além das aves, de acordo com suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Então Deus abençoou suas criaturas, dizendo: multipliquem-se e encham as águas dos mares. E as aves, falou, sejam cada vez mais numerosas e encham a terra. E houve tarde e manhã. E tudo isso aconteceu no quinto dia. Imaginem a beleza que, de repente, encheu as águas e o céu. Assim como fez quando criou a vida vegetal, Deus fez numerosos tipos de criaturas aquáticas e pássaros de inúmeras formas e cores. Quanto mais pesquisamos as profundezas dos oceanos e os lugares remotos da Terra, mais tipos de peixes e pássaros descobrimos. Por que será que Deus criou tal variedade de beleza? Ele fez isso para mostrar seu amor por nós. Ele fez isso para mostrar seu poder criativo, sua sabedoria. Deus fez essas coisas maravilhosas por seu grande poder
e sabedoria. Vamos dar uma lida em Salmos 4:24. Ó Senhor, quantas são as suas obras! O Senhor fez todas elas com grande sabedoria e enche a terra com as suas criaturas. Então, lá no livro de Salmos, está confirmando mais uma vez o que está escrito no livro de Gênesis. Será que nós poderíamos fazer um simples pardal? Talvez poderíamos fazer uma imitação, mas nunca faremos um pardal verdadeiro. Mas Deus pode. Ele fez os pardais e todas as outras criaturas. Até mesmo as minúsculas e mais comuns criaturas de Deus e inacreditavelmente complexas. A biologia molecular tem mostrado que mesmo o mais pequeno sistema de vida da Terra hoje, as células bacterianas, são extremamente complexos, ou é extremamente complexo. Apesar das menores células bacterianas serem inacreditavelmente pequenas, pesando menos de 1/1000º do grama, cada uma é, na realidade, uma verdadeira fábrica microminiaturizada, contendo milhares de partículas lindamente elaboradas de intricada maquinaria molecular, sendo de 100 bilhões de átomos muito mais complexos do que qualquer máquina construída pelo homem e absolutamente sem paralelo no mundo inanimado. Então, ou seja, até as bactérias é algo complexo, né? É algo realmente extraordinário. Esse foi o 5º dia, queridos. Tá? E agora nós vamos entrar aqui no 6º dia. Então, no 5º dia, Deus criou as aves no céu e os peixes no mar. Agora, o 6º dia da criação, o mundo animal, a terra. Vamos ler Gênesis, capítulo 1, versículos 24 e 25. E Deus disse: que a terra produza seres viventes de acordo com as suas espécies, animais domésticos e animais selvagens, segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens, os animais domésticos e os demais seres vivos da terra, de acordo com com as suas espécies. E Deus ficou satisfeito. Tá? Então Deus criou aí todos os animais que vivem na terra, mamíferos, répteis, e ele ficou muito satisfeito com a quantidade enorme de animais que ele criou. Deus criou um incrível número e variedade de animais. Alguns deles são muito familiares para nós, fazendo parte da vida diária. Alguns podem ser vistos no zoológico. Com a televisão, com os livros e hoje, também com a internet, aprendemos muito sobre os outros. Deus criou cada tipo de animal, com características singulares, e cada um é capaz de reproduzir apenas outros animais como ele mesmo. Então, os cães têm seus cãezinhos, gatos têm seus gatinhos, e assim por diante. Cada animal reproduz conforme a sua própria espécie. Até mesmo no menor dos animais, podemos ver a marca do desenhista mestre. Só Deus tem o poder de criar animais. O homem nunca criou e nem jamais será capaz de criar um animal. Todas as coisas vivas que Deus criou no 5º e no 6º dia eram boas. Tudo o que ele fez era bom. Por ser perfeito, tudo que fez era perfeito. E aqui está repetindo aqueles mesmos versículos da parte ali de cima, que eu pedi para vocês lerem aí na casa de vocês. Bom, queridos, então estamos chegando ao fim da lição 5. Conclusão.
Nós somos diariamente cercados de evidências. Quais são? A existência de Deus, do infinito poder e sabedoria de Deus, do amor de Deus, da regularidade de Deus, da santidade de Deus. Estamos cercados de coisas que nos fazem lembrar de um desenhista mestre que criou tudo com habilidade e propósito. Nós podemos aprender muito sobre Deus apenas observando as coisas que fez. Mas nosso verdadeiro entendimento dele e de como criou as coisas deve ter como base o que ele nos diz em sua palavra, a Bíblia, a qual nós estamos aqui estudando. Hebreus 11, versículo 3 diz: Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus, o Criador, aquele que existia antes do princípio, nos deu seu registro da criação, a sua palavra. Ou seja, Deus quis contar para nós como Ele criou todas as coisas. E nesta semana, procure evidências das obras do desenhista mestre, criador de todas as coisas. Pense sobre o que temos estudado em sua palavra. E em nossa próxima lição, lição 6, continuaremos a estudar a narrativa divina da criação, onde nós veremos aí a criação do homem. Tá ok, pessoal? Então espero aí vocês tenham aprendido mais um pouco da palavra de Deus. E nesses dias da criação que nós vimos aí, foi o terceiro, quarto, quinto e uma parte do sexto dia, onde nós vimos aí que Deus criou mares, a porção de terra seca, onde Deus criou as aves no céu, onde Deus criou os peixes no mar, os astros, né? E depois os animais da terra. Espero que vocês possam meditar toda a palavra que a gente estudou e vocês possam durante a semana também responder as perguntas da lição 5 para reforçar essa lição. Tá ok? Vamos estar orando para encerrar essa aula. Amado Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, por mais esse tempo na Tua presença. Muito obrigado por nos conceder ao Senhor sabedoria, disponibilidade e acesso, Senhor, à Tua palavra para aprendê-la cada dia mais e mais. Que a cada dia o Senhor possa encher nossas vidas, encher nosso coração, nosso espírito com aquilo que nos é necessário, Senhor, com aquilo que nós devemos ter dentro de nós para podermos viver a cada dia alegres, felizes e satisfeitos, independente daquilo que está acontecendo no mundo, ó Pai. Senhor, que a cada dia nós possamos crer mais em Ti, aumentar a nossa fé em Ti e na Tua palavra, Senhor, e que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas, ó Senhor. Abençoa mais uma semana, abençoa nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos. O Senhor continue nos protegendo, o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo mal, enviando os Teus anjos para acamparem ao nosso redor. Nos perdoa, que a Sua graça, que a Sua misericórdia esteja sobre nossas vidas diariamente, Senhor. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado por ficarem comigo em mais uma lição, mais um vídeo aí no canal Gospeltech 316. Você gostou dessa aula? Deixe seu like no vídeo, faça os comentários. Se teve alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, deixe nos comentários do vídeo. Eu vou responder o mais rápido possível. E compartilhem. Compartilhe o canal Gospeltech 316, Alessandro Moraes, com outras pessoas, com seus amigos e familiares. E vamos aí seguir juntos espalhando a palavra de Deus. Muito obrigado e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.